Gente, então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo Seminário Nacional de Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. A gente já está na segunda edição, né, do seminário. O ano passado a gente teve o primeiro seminário nacional e agora o segundo. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena. Eu tenho cabelos longos, pretos. Eles estão aqui hoje solto. Tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros. Estou utilizando um óculos de armação de grau marrom e verde. O meu sinal em libras é esse, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e desce no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Eu estou aqui usando uma blusa colorida com desenhos geométricos nas cores preto, verde e um marronzinho claro. Estou usando um batom rosa claro, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colarzinho de madeira com algumas bolinhas. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, com um armário de madeira e diversos livros. Aqui na UFSB eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva, aqui no campus Socígenes Costa, mas a gente está com o Jackson aqui também da UFSB, também professor de Libras e de Educação Inclusiva, lá no campus Paulo Freire, que está de licença, está em Vitória da Conquista, mas é do campus Paulo Freire. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui no seminário. Quero lembrar que esse seminário ele é organizado pelo Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui da UFSB, tá? Eu quero agradecer também a presença dos tradutores e intérpretes de Libras que estão com a gente hoje para tornar nosso evento acessível à comunidade surda. Então, hoje a gente estará com a Charlene Cardoso Andrade, da Secretaria Estadual de Educação da Bahia. Acho que alguém está com o áudio aberto. A gente está com a Cíntia Kelly Inês Freitas, da Uniaselv, a Luana Isabel Gonçalves de Lima, da Universidade Federal de Viçosa, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. A gente também está com o Kerson Espínola, aqui da UFSB, e a Jaqueline, da Secretaria de Educação de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. A gente avisa que esse evento ele está sendo gravado. A cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para receber um alerta quando a gente tiver um conteúdo novo, tá bom? E que também deixe seu like. Durante essa atividade, esse evento de hoje, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte e que vocês possam participar de algum debate, se vocês quiserem, de sugestões, de alguma dúvida, por gentileza, levantem a mãozinha aí do Meet, aí vocês podem abrir o áudio para oralizar ou podem também abrir a câmera e sinalizar, tá ok? Até o final dessa atividade também a gente vai disponibilizar um link para registro da frequência. A gente, por último, agora solicita que, por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, a gente deixe nossos áudios e as câmeras desligados para melhor visualização dos tradutores e intérpretes de Libras língua portuguesa por parte das pessoas, tendo em vista a plataforma Google Meet. Se a gente deixar muita câmera aberta, fica mais difícil para eles conseguirem visualizar os intérpretes de Libras, ok? Bom, e para a gente dar início à atividade da noite de hoje, com o tema Educação Bilíngue de Surdos e LDB, eu convido a professora doutora Sônia Marta de Oliveira. A professora é da Secretaria Municipal de Educação de BH em Minas. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC Minas, é especialista em Educação Infantil pelo Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais de Minas Gerais, Newton de Paiva. Ela é mestra e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC Minas. A professora da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Ela é tradutora e intérprete da língua brasileira de sinais e português, com experiência na tradução de textos técnicos científicos, audiovisuais e na interpretação comunitária e de conferência. A professora Sônia também é membro do grupo de pesquisa Currículo Crítico, Educação Libertadora, Políticas e Práticas da PUC Minas. Ela é membro do Movimento Mineiro em defesa da Escola Bilíngue de Surdos.
membra também colaborativa do programa Farma Libras, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasp. Professora Sônia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar com a gente aqui hoje. Seja muito bem-vinda ao UFSB e fique à vontade. Boa noite, eu espero que todos estejam me ouvindo bem. Agradecer muito o convite feito pela professora Daniane para estar aqui com vocês nesse momento de partilha, de troca. Agradecer à equipe de intérpretes que está fazendo a interpretação para a língua de sinais. Muito obrigada. A professora Daniane já fez a minha apresentação. Eu estou aqui em Belo Horizonte e esses momentos, esses encontros distantes que a gente tem são muito ricos. E trazer esse tema que me é tão caro, a educação bilíngue de surdos, eu espero nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo, trazer reflexões quando nós discutimos a incorporação da educação bilíngue de surdos como modalidade escolar na LDB. Próximo slide, por favor. Quando a gente fala dessa modalidade escolar na LDB, quando me foi feito o convite pela professora Daniane, eu considero importante, pertinente, a gente fazer um processo histórico da construção da Lei de Diretrizes e Bases no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases, ela estabelece, ela institui, determina a educação no Brasil. E a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases, ela é de 1961. Fazendo esse processo, esse olhar histórico para a Constituição da LDB, eu trouxe alguns pontos que a primeira, a segunda e a terceira LDB traz quando eu busquei algum ponto relacionado à questão da diferença. Então, a primeira LDB, de 1961, ela traz o seguinte ponto. Próximo slide, por favor. No título 10, da educação de excepcionais. No artigo 88, a educação de excepcionais deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade. O termo excepcional ele foi usado durante muito tempo e ainda é para falar da diferença. Esses excepcionais aqui, trazidos na LDB de 1961, a princípio nós podemos pensar na questão da deficiência intelectual, em outras diferenças, mas não especificamente da questão surda. Mas a LDB já trazia a questão da diferença. Assim, eu compreendo esse título, da educação de excepcionais. Próximo slide, por favor. O pessoal está com dificuldade? Não. É 1971, essa é a terceira LDB. Tem um slide antes. Isso, muito obrigada. A LDB de 1971, feita na ditadura, no regime militar, ela aponta que os alunos que apresentam deficiência mental ou os que se encontram com atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados
eles merecem tratamento especial, está um pouco borrado, eu acredito que é uma questão de configuração, de acordo com as normas fixadas pelos competentes conselhos de educação. Os conselhos de educação, eles foram regularizados na LDB de 1961. Mas esse artigo 9º da LDB de 1971 já traz que eles necessitam de atendimento especial. Isso regularizado pelos conselhos estaduais de educação. E já traz a questão do termo deficiência, né? Fecha numa especificidade, num segmento, que são a questão da deficiência, da especificidade intelectual. Próximo slide, por favor. E agora nós temos aí a LDB de 1996. A LDB de 1996 e a LDB de hoje, ela já mudou bastante. Já teve várias mudanças numa lei que rege a educação brasileira. E no capítulo 5, a LDB de 1996, ela vem trazendo a educação especial, compreendida como uma modalidade escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. Deixo aqui uma forma, um pontinho para a gente ir pensando na questão da terminologia quando a gente fala da diferença. Excepcional, deficiência mental e portadores de necessidades especiais. Isso me faz pensar que o olhar do outro, esse outro, eu ouvinte, eu branco, eu que não tenho nenhuma deficiência, eu busco um termo para deixar mais... Isso na minha concepção, né? Uma forma assim de deixar mais branda a questão da diferença. Né? Portadores de necessidades especiais. O artigo 59, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. A gente vai ver mais para frente outros pontos, mas é importante a gente pensar que currículos, métodos, técnicas, recursos educativos para lidar com a questão da educação especial. Preferencialmente na rede regular de ensino. Sou professora da rede municipal de Belo Horizonte, vai fazer 21 anos. E eu ainda não vivenciei numa escola nenhum currículo adequado à questão dos estudantes surdos. A gente vai voltar nesse assunto. Próximo slide, por favor. Mas a LDB, ela já pontua a educação indígena. E lá no primeiro slide, quando nós começamos esse diálogo, essa apresentação, a LDB ela é referendada pela Constituição brasileira. E a educação indígena, ela está prevista na nossa Constituição. Ela está prevista. O artigo 26 da educação indígena na LDB de 1996 pontua: o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. A gente tem aí um ganho histórico importante, que é a questão da educação indígena, e a questão das matrizes africanas também.
O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A LDB de 96, ela marca o reconhecimento da diferença. E essa diferença é voltada para os povos originários. Sigamos. Próximo slide. A LDB de 96 também reconhece a educação do campo, que primeiramente teve o nome de educação rural, que também está prevista na Constituição. Artigo 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região. Especialmente, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Mais um reconhecimento de uma especificidade, de uma modalidade escolar. Próximo slide. Aí nós já temos a educação do campo, prevista no Plano Nacional de Educação de 2001, na Resolução de 2002, estabelecendo as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas de campo. Conteúdos curriculares, metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos alunos, e já traz a pedagogia da alternância. Traz aí um campo epistemológico de como deve ser mediado o conhecimento na educação do campo. Próximo slide. Nesse período, 1996, eu travei? Eu travei? Não. Não. Porque a intérprete travou, fiquei preocupada se era a minha rede. Por isso que eu interrompi, desculpa. Em 96, nós temos aí a terceira LDB. Mas nesse processo, o movimento das pessoas surdas, os movimentos surdos, já vinham trabalhando, buscando o reconhecimento da língua de sinais. E nós temos esse reconhecimento em 2002. É importante a gente trazer essa política linguística, porque o reconhecimento da Libras como forma de comunicação e expressão das comunidades surdas brasileiras é uma conquista de uma política linguística fundamental para outras conquistas legais em torno da língua, da cultura e da educação dos surdos. Próximo slide. 3 anos depois, nós temos o decreto 5626, que inclui a Libras como disciplina escolar, como disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores. Nós temos o curso Letras Libras, licenciatura e bacharelado, e o próprio decreto também já orienta como deve ser a educação bilíngue de surdos. Libras e português como segunda língua. Mais uma conquista, mais uma política linguística que vai traçar caminhos para a inclusão da educação bilíngue de surdos como modalidade escolar na LDB. Próximo slide. Em 2007, nós temos aí a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Sempre que eu leio esse trecho que trata da educação bilíngue, eu percebo como que ele vai na contramão do decreto 5626. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela entende que o ingresso de estudantes surdos nas escolas comuns,
que seria a educação bilíngue, língua portuguesa e Libras. Muita gente pode dizer, esse comentário da Sônia não tem muito a ver. Na minha concepção tem, porque quando fala em educação bilíngue na política de educação inclusiva, a língua portuguesa vem em primeiro plano e a Libras em segundo. Educação bilíngue, língua portuguesa e Libras. Ela desenvolve o ensino escolar na língua portuguesa e na língua de sinais. Aí a política esclarece o ensino da língua portuguesa como segunda língua para os estudantes surdos e a Libras para os demais estudantes da escola. Não é para o estudante surdo. A Libras, ela vai ser mediado o conhecimento da Libras para os estudantes surdos na política de educação inclusiva no atendimento educacional especializado. Não é na escola. Não é na escola. E se na LDB de 1961, na LDB de 1971, na LDB de 1996, que fala da questão curricular, que currículo é esse da política de educação inclusiva, onde a Libras é ensinada no contraturno? E não no momento que um aluno está na escola, nas 4 horas que ele fica na escola. A Política Nacional de Educação Inclusiva, ela entende a educação bilíngue de surdos como um recurso pedagógico e o instrumento desse recurso pedagógico é o intérprete em sala de aula. É importante a gente entender que a educação bilíngue de surdos, ela é um campo epistemológico, um campo de conhecimento, onde a pedagogia surda, a pedagogia da diferença, a pedagogia visual são diretrizes teóricas que contribuem para a prática bilíngue na escola bilíngue de surdos ou em salas bilíngues de surdos. Bom, próximo slide, por favor. 2007, a política de educação inclusiva. 2009, nós temos aí o decreto 6949, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E por que eu trouxe o decreto para discutir a educação bilíngue de surdos na LDB? Porque a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência traz 3 pontos que eu considero muito importantes. O primeiro é o conceito de deficiência. Excepcional, pessoa portadora de necessidades especiais e pessoa com deficiência. Porque a convenção, ela apresenta o conceito de deficiência como um conceito em evolução. A deficiência, ela não é minha, que apresenta uma especificidade. A deficiência é do poder público, que não constrói políticas adequadas à minha especificidade, à minha deficiência. A gente tem muito medo da palavra deficiência. A gente diz, fulano é especial, fulano tem necessidades especiais. Porque a palavra deficiência, ela vem como uma questão de déficit. Mas esse déficit é do poder público. Esse déficit é das políticas educacionais, esse déficit é da sala de aula, é da escola. Esse déficit não é daquele que apresenta uma diferença, daquele que tem uma diferença. E a convenção, ela trata da língua de sinais como promoção da identidade linguística da comunidade surda, ela garante que a educação de pessoas
em particular, crianças cegas, surdos-cegas e surdas, seja ministrada na língua de sinais e nos modos e meios de comunicação mais adequados aos indivíduos e ambientes que favoreçam o desenvolvimento acadêmico e social. A convenção, ela deixa claro que o estudante surdo aprende vendo, aprende tendo como língua de instrução, língua de aprendizagem, a língua de sinais. Próximo slide, por favor. E a convenção, é importante a gente entender qual olhar que a comunidade surda tem sobre a questão do termo pessoa com deficiência. Eu coloco aqui nesse slide pé de LED, esse é o sinal de pé de LED. Isso, ele tem o sinal de Jesus. Ted Led é um pesquisador britânico surdo e ele aponta para a gente que a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um dispositivo internacional de direitos humanos com o propósito de assegurar os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência. A comunidade surda foi contemplada pelo modelo social, cujo instrumento legal e outros semelhantes podiam e podem trazer benefícios para os surdos. Porém, as comunidades surdas acreditam que as políticas públicas atuais não entendem a real condição de ser surdo e de estar no mundo como pessoa surda. As problemáticas apresentadas aqui do campo das políticas e de princípios precisam absorver o que está posto pelos surdos. E o que está posto pelos surdos? Os surdos se identificam como pessoas que têm uma língua e uma cultura diferente das outras pessoas. Quando nós falamos isso, eu considero significativo a gente tratar um pouquinho sobre essa questão, sobre o que é posto pelos surdos, porque quando nós falamos de língua, nós falamos de um povo, nós falamos de uma cultura. E a gente pode pensar, como que o surdo tem uma cultura diferente da minha? Se ele vive no mesmo país que eu, veste as mesmas roupas que eu, come a mesma comida? Que cultura é essa? Eu também penso, nós estamos no século XXI, eu entendo que não cabe mais nós discutirmos o conceito de cultura dos surdos, ou de cultura surda. Eu entendo que nós podemos discutir como caminha a cultura dos surdos, que é uma cultura viva, rica, e não ouvir faz com que as pessoas surdas tenham leituras e percepções de mundo diferentes da nossa. Sempre. As pessoas surdas são pessoas visuais, aprendem vendo, constroem conhecimento vendo. A língua de sinais é uma língua visual. E todas essas características que eu apontei convergem para aspectos culturais diferentes de nós, ouvintes. Convivo com surdos há muito tempo, bastante tempo. E eu posso dizer que todo dia eu aprendo um pouco sobre a cultura dos surdos. Sim, há uma cultura. Há uma cultura visual. E para nós entendermos melhor essa cultura, nós precisamos aprender. Nós, ouvintes, precisamos aprender a ver. Próximo slide, por favor. A educação quilombola, lá na LDB de 96, já traz a questão dos conteúdos de matriz africana.
Nós temos uma lei que trata sobre isso, sobre a africanidade que deve ser discutida nos currículos da educação básica brasileira. E a educação quilombola tem o parecer do Conselho Nacional de Educação de 2012, a LDB de 1996. Olha o processo de construção política para reconhecer a educação quilombola. A educação quilombola ela não está reconhecida na Constituição, mas a Constituição trata de aspectos importantes das comunidades quilombolas. A resolução, duas resoluções, 16 e 8 de 2012, que define também as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Próximo slide. Em 2013, nós temos o relatório do grupo de trabalho das portarias 1060 e da portaria 91, todas as duas portarias de 2013, onde esse relatório ele traz subsídios para a política linguística de educação bilíngue, língua brasileira de sinais e língua portuguesa. E dentro desse relatório, ele já apontava a necessidade de uma diretoria que cuidasse das políticas educacionais bilíngues e multiculturais brasileiras no MEC. Próximo slide. Aquelas portarias de 2013 foram a base para nós termos hoje a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos no MEC. Bom, em 2014, nós temos o Conselho Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, que garante a oferta de educação bilíngue em língua brasileira de sinais, Libras como primeira língua, e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua. Desde 2002, nesse processo histórico que nós estamos revendo aqui novamente, a gente vê a construção de políticas linguísticas que resguardam, que promovem a educação bilíngue de surdos, com reconhecimento da Libras, com a criação dos cursos Letras Libras, com a proposta de uma educação bilíngue de surdos. Próximo slide. Também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, no capítulo 4, artigo 27, trata da educação bilíngue de surdos. Libras como primeira língua, na modalidade escrita, do português como segunda língua. Próximo slide. Em 2021, nós temos aí a educação bilíngue de surdos na LDB, reconhecida como modalidade escolar. Esse processo, para chegarmos a ter uma lei que incorpora a educação bilíngue de surdos como modalidade escolar na LDB, foi um processo de construções de políticas linguísticas que tratam da língua, da cultura, da educação, do modo de ser das pessoas surdas. Pronto, está lá na LDB a educação bilíngue de surdos. Agora a gente vai ter escola de surdos. Olha, como que eu entendo a educação bilíngue de surdos na LDB? Eu entendo, assim, vou fazer uma metáfora aqui bem basilar, bem básica para a gente entender.
a gente tem o terreno. A gente ganhou o terreno. Conquistamos esse terreno, esse território. Está aqui, é nosso. Mas agora nós vamos construir diretrizes que tratam da formação de professores bilíngues. Nosso país, ele é imenso. E nós temos no Brasil 3 instituições de ensino que oferecem a pedagogia bilíngue de surdos. Nós temos o INES, nós temos o Instituto Federal de Goiás e nós temos o Instituto Federal de Palhoça, em Santa Catarina. Para nós termos essa escola bilíngue de surdos, para nós termos uma verdadeira educação bilíngue de surdos, nós precisamos formar professores bilíngues. Nós já temos esse território. A lei nos garante isso. Mas agora nós precisamos construir as diretrizes que encaminham essa educação bilíngue de surdos. A lei, ela traz questões importantíssimas. Ela garante o ensino de Libras como primeira língua, ela garante o estudo de aspectos culturais, das identidades surdas, da arte surda, da literatura surda. E agora nós precisamos construir essas diretrizes, esses caminhos pedagógicos para a efetivação da escola bilíngue de surdos. E isso é um processo. Em 2021, a incorporação de uma modalidade escolar. Próximo slide. Aqui vem trazendo aspectos importantes de como que deve ser a educação bilíngue. Próximo slide, próximo slide, próximo, pronto. Em 2021, em 2023, nós temos, não volta, por favor. Nós temos a portaria 993, que cria a Comissão Nacional de Educação Bilíngue de Surdo, formada por representantes do governo e da sociedade civil. O colegiado tem o objetivo de assessorar o Ministério da Educação na formulação e implementação da Política Nacional de Educação Bilíngue de Surdos. Quando nós temos, eu considero que hoje a diretoria de políticas de educação bilíngue de surdos compõe a estrutura, o organograma do MEC. Hoje, essa diretoria, ela tem recurso próprio, recurso financeiro para subsidiar a educação bilíngue de surdos no Brasil, para a formação de professores. E nós estamos vivenciando isso em várias instituições de ensino superior com a formação de professores. Vou dar um exemplo aqui de Minas. Nós temos na Universidade Federal de Minas Gerais. Esse é o sinal da universidade. Não sei se o intérprete está me vendo. Que pena. Eu fiz o sinal da universidade. Que tem a segunda licenciatura, que é a licenciatura para a formação de professores bilíngues. Essa formação ela foi oferecida para os professores da rede pública. A Daiane levantou a mão. Eu acho que Kerson viu o sinal da UFMG, sim, professora. Kerson, você viu? Não? Que pena. Nós já estamos construindo ações para esse terreno, para esse território que nós temos lá na LDB. Nós vamos caminhar para efetivamente termos escolas bilíngues de surdos. Eu acho que agora vai ficar fácil, tá me vendo, né, Kerson? O FMG. Isso. Próximo slide. Eu trouxe aqui um recorte de um artigo de Reis e Lima. Posso fazer o sinal? Flaviane Reis e Marisa Lima.
Não queremos ser tutelados, queremos o exercício da liberdade de escolha linguística e cultural condizente com o nosso modo de viver e experienciar. Somente nós surdos que sabemos o que é melhor para nós. Da forma como precisamos ser educados, da forma como precisamos aprender, que é pela instrução direta em nossa língua de sinais, língua soberana da comunidade surda, que ajuda na formação da identidade linguística da comunidade surda, como garante e expressa a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Aquela frase que a gente falou lá no início, que é posto pelos surdos. O que os surdos reivindicam. É essa educação que vamos construir na LDB. Próximo slide. A educação bilíngue de surdos amplia as perspectivas sociais, culturais e cognitivas dos surdos. A implementação de escolas, polos e classes bilíngues serão vistas apenas como um espaço onde estudam os surdos. Porém, caso surja o dia em que a sociedade esteja pronta para entender os benefícios que as escolas, polos e classes bilíngues ofereçam para os surdos o ensino-aprendizagem, a sociedade estará apta a entender o que é incluir, o verdadeiro incluído, que é ser inclusivo. Olha, a nossa perspectiva, nós ouvintes, profissionais, pesquisadores, pessoas que participam da elaboração, da construção de políticas educacionais, quando se trata da educação de surdos, nós precisamos ter uma perspectiva surda, porque a nossa perspectiva ouvinte, ela foge do que a comunidade surda busca. Os padrões sociais impostos que buscam normalizar a diferença jamais vai se encaixar no olhar e na perspectiva de quem é diferente. A educação bilíngue de surdos na LDB, ela busca isso, essa garantia de aprender na língua de sinais. Nós conquistamos esse terreno, esse espaço legal, e agora nós vamos construir caminhos pedagógicos para a efetivação dessa escola bilíngue, dessa educação bilíngue, compreendida por mim como um campo epistemológico, aonde as pedagogias da diferença, as pedagogias surdas, as pedagogias visuais, vão compor esse construto teórico para nós irmos à prática da educação bilíngue. É assim que eu entendo a educação bilíngue de surdos na LDB. Uma conquista fundamental, um reconhecimento do conceito de surdos como um conceito socioantropológico, que trata de língua e de cultura. Eu não fiz a minha audiodescrição no início, vou fazer no final. Eu sou uma mulher branca, meu cabelo tem um corte bem curtinho, meu cabelo é da cor castanha, eu estou usando um óculos que tem alguns detalhes em vermelho na ponta, estou com uma blusa azul com detalhes na cor creme e o fundo da minha parede é na cor verde. Eu queria agradecer muito esse momento aqui com vocês, me coloco à disposição para a gente dialogar sobre a educação bilíngue de surdos. Próximo slide, por favor. Aí estão as referências. Outro slide. E aqui tem o meu e-mail. E a imagem que aparece
de uma figura, de um desenho, é de Clarissa Fernandes. Ela foi uma grande guerreira, uma grande militante do movimento surdo mineiro em defesa da Escola Bilíngue de Surdos. Ela nos deixou em 2022, num acidente trágico automobilístico, e fica aí a homenagem do movimento mineiro em defesa da Escola Bilíngue de Surdos, a Clarissa Fernandes. Eu deixei meu e-mail, e sempre quando eu deixo meu e-mail, eu gosto de contar uma historinha. Eu acho que eu ainda tenho tempo, professora Daniane. Pode ficar à vontade, professora. Eu deixo meu e-mail para que vocês possam realmente entrar em contato comigo. Eu sempre conto essa história. Quando meu filho nasceu, e é verdade, nasce o filho, nasce a mãe. Aquele serzinho todo mole nos meus braços, muito difícil. Eu fui para a pediatra e eu cheguei muito insegura. Ele tinha 6 dias, né? Eu cheguei muito insegura. Ela examinou, olhou o umbigo e falou assim para mim: o umbigo está um pouco molhado, não pode. Aí eu já não estava muito boa, já não, fiquei pior, né? Aí ela falou assim: eu vou te dar o meu cartão, mas você não me liga por qualquer coisa. Aí eu olhei para ela: e quantos anos a senhora tem de pediatra? Aí ela falou assim para mim: eu tenho 20 anos. Eu falei: pois é, eu tenho 6 dias de mãe. O que não é importante para a senhora pode ser para mim. Então, eu estou deixando meu e-mail para vocês me procurarem por qualquer coisa. Se é importante para você, vai ser importante para mim também. Tá bom? Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Daniane. Obrigada, equipe de intérpretes. E obrigada a vocês que ficaram aqui comigo. A gente que agradece, professora. Para que a senhora falou da professora Clarissa, da Federal de Ouro Preto, né? Coloquei ali o foco. Muitos do grupo GELES são mineiros, né? A gente começou o GELES por Minas. A gente começou em parceria com colegas mineiros, porque eu sou paulista, mas eu morei muitos anos em Montes Claros. Então, a maioria do grupo é mineiro, a maioria de Montes Claros. E Clarissa, Flaviane, Charley, Charley é de Montes Claros, né? Mas Clarissa nem tanto, mas Flaviane é bem ali chegada, né, à comunidade surda Montes Clarense, então a gente tem um contato maior com o pessoal. Clarissa, o grupo não chegou a ter parcerias, na verdade, com Clarissa, mas acho que todos nós de Minas, a gente conheceu o trabalho dela, né? Ah lá, Raquel, ó, foi nossa professora, tá vendo? Então, Clarissa foi minha também? Ela foi no Letras Libras? Eu não lembro de Clarissa no Letras Libras, mas foi. Verdade, Raquel. Obrigada. Obrigada, foi mesmo. Clarissa foi nossa, eu tô inclusa nisso. Verdade, Clarissa foi nossa professora mesmo. Então, assim, falar sobre a educação bilíngue, quando se a gente imaginar anos atrás, e foi lindo quando você fez essa questão histórica, justamente para poder ficar claro, nem todas as pessoas conseguem entender quando se fala em educação de surdos a partir de 2021, a partir da lei 14.191, em fazer um paralelo com o que se tinha, as falas que se tinha de educação bilíngue antes desse período. Porque muitas pessoas não conseguem entender ainda o que é modalidade de ensino. Aham. Não é? Então, quando se fala, a partir da LDB, a gente tem uma modalidade de ensino de educação bilíngue de surdos, muita gente fica, mas e daí? A gente já tinha, qual a novidade? O decreto 5.626 já falava sobre educação bilíngue de surdos, mas não era enquanto modalidade. Não. Então, foi ótimo, sabe? Quando eu acho que eu arrepiei tudo, porque eu acho, não, com certeza, foi a primeira vez que a gente falou de educação bilíngue numa atividade nossa, em que se fez realmente esse paralelo, sabe? Em que se pegou as LSDBs e a gente veio fazendo o que tinha anterior, né, a LDB
modificada após a 14.191. É muito interessante, porque falar de modalidade bilíngue de surdos não é a mesma coisa do que se tinha, né? É diferente. E enquanto as pessoas não conseguirem entender isso, fica difícil a gente realmente conseguir colocar a educação bilíngue de surdos na prática. Uhum. Daniane, assim, complementando o que você está colocando, por que que eu evidenciei a educação indígena, a educação do campo e a educação quilombola? Porque são segmentos que trazem uma educação para a diferença. E tanto a educação indígena, a educação do campo, a educação quilombola, elas foram sendo construídas politicamente também, por meio de políticas, políticas pedagógicas, políticas linguísticas, quando trazem a diferença do que é você aprender no campo. Eu assim, sugiro a vocês que busquem conhecer o trabalho pedagógico que o MST faz. Ele é extremamente rico. O Movimento Sem Terra traz muito claro como é a pedagogia do campo. A educação indígena, ela reforça muito a questão linguística e cultural dos povos originários. A UFMG, aqui, ela tem o curso de formação de professores indígenas. E quando a gente fala da educação bilíngue de surdos como modalidade, como caminho pedagógico de aprendizagem, a gente reforça exatamente essa diferença linguística e cultural dos surdos. Eu sempre repito muito essa frase, mas ela é importante. Ser surdo é ter uma leitura e percepção de mundo diferente da nossa. Os surdos aprendem vendo, e nós precisamos aprender a ver. Quando nós nos dispomos a trabalhar com a diferença, Vygotsky já falava isso, né? Uma pena Vygotsky ter falecido aos 38 anos de idade. Acho que ele ia contribuir tanto para essa compreensão socio-interacionista que um dos estudos dele é voltado para as pessoas com deficiência e ele traz uma questão muito complexa quando ele diz que a dificuldade de aprendizagem do estudante com deficiência não está nele. Está no professor que não consegue construir estratégias para lidar com aquela diferença. Então, se eu me disponho a ser professora, a ser educadora, a ser pesquisadora de um grupo minoritário linguisticamente, eu preciso aprender a ver com esse grupo. Eu preciso aprender a ter uma perspectiva surda sobre esse outro que eu me dispus a trabalhar, que eu me dispus a pesquisar. Se nós não fizermos isso, nós vamos inconscientemente continuar tendo uma perspectiva ouvinte sobre políticas voltadas para as pessoas surdas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso que é importante o que é colocado pelos surdos. Por isso é importante nós termos na diretoria de políticas de educação bilíngue no MEC pessoas surdas. Porque é o que é posto pelos surdos. Por mais que nós convivamos com surdos, se nós não mudarmos a nossa perspectiva, nós nunca vamos entender. Nós vamos pensar que na minha escola pública tem educação bilíngue de surdos. Qual educação? A compreensão da educação bilíngue de surdos hoje é uma compreensão assim politicamente muito rasa, porque passa a ideia, não, tem um intérprete e algumas escolas têm instrutor de Libras. E o currículo? Se o estudante ouvinte, ele tem aula de português, o estudante surdo, dentro dessa construção pedagógica, ele vai ter o português interpretado. Não é o português na perspectiva de segunda língua. Porque o professor prepara a aula de português para o estudante ouvinte, ele não prepara a aula de português para o estudante surdo. E ele vai ter Libras uma vez por semana.
no máximo 2. Estou falando assim, bem local, estou falando aqui de Belo Horizonte. Enquanto o estudante ouvinte que vai para a escola falando português, ele tem aula de português todos os dias. E quando vem uma defesa muito contundente de que a Libras deve ser uma disciplina obrigatória nas escolas, todo mundo deve aprender Libras. Isso é bom para quem? Pedagogicamente falando. O estudante ouvinte vai ter Libras e o estudante surdo vai ter o quê? Cadê o currículo? Isso não é educação bilíngue. Não é educação bilíngue. Se o estudante ouvinte vai para a escola falando português, ele vai estudar a estrutura da língua portuguesa, o estudante surdo, ele precisa estudar Libras, estudar a estrutura da língua. Ele precisa compreender a língua social, a língua acadêmica, a língua de estudo. É da mesma forma, é da mesma forma. E o português, na perspectiva de segunda língua. São outras estratégias pedagógicas que o professor vai construir com a turma, com o estudante surdo. A gente tem, infelizmente, uma compreensão assim muito, educação bilíngue, pá, Libras, português, acabou. Não, não é. São aspectos surdos visuais muito importantes que precisam compor a compreensão do que é educação bilíngue de surdos. Desculpa, Daniane, falei demais. Não, não falou demais, não. Falou o essencial. Está falando que todo mundo precisa ouvir, sabe? É justamente isso. Eu lido aqui também com educação inclusiva, né? Eu também sou professora de educação inclusiva. Então, é muito comum, ao se falar, principalmente em legislação, o povo vir falar assim, mas é só no papel, é só no papel, é só no papel, né? Mas a importância do conhecimento para você também conhecer, entender, para você conseguir praticar o que é correto, né? É isso que as pessoas têm que entender e nem muitos entendem, né? Se a gente está aqui em mais ou menos 30 pessoas. Se a gente levantar a mão aqui e falar assim, quem já pegou Decreto 5626 e foi ler na íntegra? Quem já pegou a Lei 10.436 e foi ler na íntegra? Quem pegou LDB e foi lá para o artigo 60, lê na íntegra o que tem lá. Pouquíssimas pessoas fazem isso, né? Pouquíssimas pessoas vão lá para ver o que está lá e conseguir discutir o que está lá. E isso é extremamente necessário, é isso que mesmo que você colocou, sabe? A importância da gente ter conhecimento, da gente conhecer para a gente conseguir aplicar. É muito fácil as pessoas falarem tá lá no papel, é muito fácil as pessoas falarem, eu não tenho acesso a um curso ou outro. Não tem essa desculpa mais. Hoje em dia estamos caminhando a questões muito diferentes do que a gente via no passado. Eu fui professora de educação básica durante mais ou menos, acho que 20 e poucos anos, acho que eu cheguei a 22, pelas contas, a gente não fica muito assim, mas foram 20 anos aí de educação básica, já estão em 13 de educação superior, e se discutindo, às vezes, as mesmas questões quando a gente fala em questões legais, né? Só que antigamente, se a gente pensar em antigamente, realmente era muito... Vamos pensar lá na década de 90, era muito difícil mesmo a gente conseguir cursos gratuitos para a gente poder se capacitar e vai embora. E olha que eu, na minha década de 90, eu ainda estava no magistério. Mas a gente não tem essa desculpa hoje. Uma colega, alguém colocou aqui agorinha, da UFRB, o curso de educação inclusiva pelo Parfor, né? Que a gente está tendo aí diversos cursos de educação bilíngue de surdos, de educação inclusiva, pelo Parfor. Esse aí é um dos programas, uma das atividades. Mas quantos outros não tem? Quantas outras federais, mesmo não sendo do Parfor, têm outras atividades envolvendo educação de surdos, envolvendo questões voltadas também para outras pessoas com deficiência, né, através da educação inclusiva? E cadê os professores fazendo? Né? Às vezes a gente faz uma capacitação, e eu sei que faz muitas capacitações, a gente também promove muita capacitação no grupo, e às vezes são 4, 5 professores numa instituição. Né? Então, essa que é a questão. Eu falo assim, geralmente eu converso muito com o pessoal, tanto no grupo como pessoas que vêm, a gente acaba conversando de outras coisas, e eu falo assim, cada um tem uma frente, né?
Eu tenho colegas que têm a frente de estar lá, batalhando lá, de estar junto com as pessoas com deficiência lá, de estar junto com pessoas surdas lá, naquele local. Às vezes com termos incorretos, mas a frente dela é outra. A gente observa o grupo e às vezes eu gosto muito de colocar essas questões, porque são diferentes frentes e a gente tem que entender, a capacitação é uma delas. A gente tem momentos como esse para a gente conseguir discutir. Te ouvir foi excelente. Quantas pessoas pegou LDB desde 61 e veio entender o que está nela? Né? Se tem dificuldade de entender só o artigo 60, dirá a lei toda, né? Então, essas discussões são sempre muito boas. Muito obrigada. Eu venho para o chat, se alguém quiser se manifestar pelo chat, pessoal, fiquem à vontade. Eu vi já pelo chat pessoas já te elogiando, já agradecendo sua fala, tá, professora? Eu que agradeço. Se alguém quiser se manifestar, pode levantar a mãozinha aí, caso queira abrir o áudio, ou alguém que queira se manifestar em língua de sinais, também fique à vontade, tá? Para a gente ir para os finalmente. Essa é a parte mais chata, né? Porque a gente gosta de ficar. Ai, Raquel colocou ali, excelente fala, professora Sônia, é sempre muito esclarecedor ouvi-la e vê-la, sim. Porque eu comentei aquela hora de Clarissa, Flaviane e tal, mas a gente também já te segue. Ai, Montes Claros não está tão longe assim de BH, né, Raquel? Ai. Gente, então é isso. Eu vou aqui me despedir do pessoal, mas ainda te passo a palavra, professora, para a senhora se despedir do pessoal também. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos pela presença. Foi um grande prazer contar com vocês aqui na primeira noite do segundo Seminário Nacional de Educação Bilíngue de Pessoas Surdas, aqui na UFSB, e a gente poder fazer isso que a gente fez agora junto com a professora, através da brilhante fala dela, desses esclarecimentos sobre a questão de educação de surdos, a gente poder trocar, multiplicar experiências, trocar saberes, conhecimentos, isso é sempre muito bom, né? Então, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez os tradutores e intérpretes de Libras e Língua Portuguesa que estiveram com a gente. A gente esteve hoje com a Charlene, com a Cíntia, com a Luana, com a Maria Lediane, com o Raimires. Tem 2 nomes ainda, tem o Kerson e tem a Jaqueline. Muito obrigada pela presença de vocês, por tornarem nossas atividades acessíveis à comunidade surda. Eu quero agradecer também aos monitores, tá? A gente esteve aqui com a Simone Moraes, a Simone Rodrigues, são 2 Simones, ao João Vitor, obrigada, o Leandro, o Kenzo, valeu. Eu quero agradecer aos intérpretes, aos integrantes do GELES, né? Às vezes a gente acha que uma atividade assim é simples de se fazer. Nós vamos ficar durante 3 dias, manhã, tarde e noite. Então é uma equipe, é um grupo muito bom, é um grupo grande, sabe? E trabalhoso. Então eu gosto sempre de agradecer o pessoal que está comigo, porque eu falo que a gente tem que reconhecer muito a atividade que o pessoal faz, e o grupo não teria a abrangência que tem hoje se não fosse a parceria de todos, o trabalho de todos. Professora Sônia, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite, de coração. Espero que a gente possa fazer outras parcerias, com capacitações, com atividades N, tá bom? Gratidão a todos. Eu vou passar a palavra para a professora Sônia para ela poder se despedir de vocês. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigada, professora Daniane, pelo convite. Foi um prazer, foi uma alegria. E agradecer a equipe de intérpretes, muito obrigada. Agradecer a cada um de vocês que pôde ficar aqui nesse momento para a gente olhar para o passado, ver o presente e pensar e ter certeza que a gente vai construir uma educação bilíngue de surdos posta pelos surdos, pensada pelos surdos. Muito, muito obrigada.